Graças a Deus por mais esse convite maravilhoso. Nós recebemos o nosso pastor Jailson, e cujo tema hoje, né, irmão, nós vamos falar sobre o clamor do Senhor, né? Nós vamos ler o tema aqui que diz em Jeremias capítulo 33, e versículo número 3, que diz assim: clama a mim, te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém, irmãos? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Toma seu assento, queridos. Graças a Deus por esse culto maravilhoso, essa oportunidade de nós falarmos de Jesus. Sabemos que a igreja, ela é o canal de Deus aqui na terra, para nós anunciarmos Cristo, anunciarmos a volta de Jesus. É isso, irmãos? É igual o pastor, a senhora estava dizendo, né? Que outrora, né, pastor? Nós estávamos numa quadra dessa, jogando futebol, né, irmãos? Eu jogava futebol todos os dias. É isso, da minha esposa ali que sofria muito, chegava tarde, não é isso? Mas um dia Jesus resolveu, antes de eu sair para o jogo de futebol, o Senhor falou comigo numa noite. E aí então eu resolvi deixar aquele futebol de lado e ser anunciador das boas novas de salvação. Aleluia! Então Deus fez uma grande obra. Uma vez eu chegava numa quadra de futebol, 11 horas da noite, e eu chegava em casa. Eu morava ao lado da casa de minha mãe, e ali eu ouvi um grito, é isso? E depois o meu irmão veio, bateu na porta, e a minha irmã de 13 anos de idade sofreu um AVC. É isso, irmãos? 13 anos de idade, sofreu um AVC. Eu estava longe dos caminhos do Senhor. É isso, e aconteceu que a minha irmã, ela pagou, irmãos. Ela pagou, e nós corremos para o hospital. Deixamos do hospital, como o médico falou, olha, ela está apagada, ela está movimentando os braços, a mão, você toca nela, mas a consciência dela não voltava. Então começaram a fazer os exames, e foi numa sexta-feira, e passou no sábado, passou o domingo, e a minha irmã nada de acordar, nada de levantar daquele leito de dor. É isso, irmãos? E ali nós ficamos, eu longe do Senhor e meus pais orando ao Senhor. A igreja foi visitar o meu pai ali, a minha mãe, e aqueles irmãos orando. E eu nasci na igreja, eu não fui batizado quando era pequeno, e logo desviei do caminho do Senhor, não é isso? E ali, irmãos, eu conhecia, eu ia em vigília com meus pais, tá? E eu sabia o poder que Deus tinha para levantar a minha irmã, é isso? Eu conhecia a Bíblia Sagrada, tá certo? Então ali aconteceu que passou, eu falei, meu Deus, e na segunda-feira também nada, a minha irmã desacordada. Na terça-feira o médico falou, houve um rompimento numa veia do cérebro dela, é isso? E nós estamos esperando para fazer uma cirurgia. Nós corremos atrás daquela noite de terça-feira, conseguimos outro hospital, transferimos para outro hospital. Quando chegou no outro hospital, o equipamento pela manhã, como o médico falou que ia fazer a cirurgia, ele também quebrou o seu equipamento. Aí nós corremos para outro hospital, porque estávamos desesperados, né, irmão? Mas eu fiz uma coisa, eu lembrei, como o filho pródigo lembrou do pai. Então eu entrei no banheiro da minha casa, ajoelhei e falei com Deus, para que Ele me perdoasse. Uma voz dizia no meu ouvido, falou, você agora vai pedir, mas outra falava de uma maneira diferente, pode pedir, porque eu sou a misericórdia, aleluia. E ali eu clamei ao Senhor, e o Senhor, como diz aqui, Ele ouviu o meu clamor, irmãos, aleluia. E Deus começou a operar de uma forma maravilhosa. Então ali, nós na quinta-feira mudamos para outro hospital, e nesse outro hospital ela foi até o Albert Einstein fazer um exame, e ali o exame no Albert Einstein, com todo o seu equipamento, com toda a sua tecnologia, também não ficou bom o exame também, é isso? Mas
nós buscando ao Senhor, começamos a ir para a casa de Deus. No 7º dia, a minha irmã abriu o olho, os seus médicos colocaram a mão, aleluia, sem abrir a cabeça dela, porque Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, aleluia. Eu não sei a situação que você está aqui nesta noite, eu não sei a vizinhança que também está aqui nesta noite. Olha, nós aqui estamos nessa noite falando de Jesus. Você que está na sua casa, aleluia, está ouvindo esta palavra, eu te convido nessa noite para você ouvir de Jesus nesta noite. Talvez você esteja passando uma situação difícil, talvez você esteja com problema com o seu filho, talvez você esteja com problema com a sua filha, com o seu esposo, ou vice-versa. Mas nesta noite eu quero dizer para vocês, nesta noite, que há um Deus no céu, aleluia, que Ele tem o controle de todas as coisas, aleluia. Ele sabe, aleluia, Ele te conhece, Ele conhece todo ser humano, não há ninguém que possa esconder de Deus. Você na sua casa agora, você pode estar escondido de nós aqui, mas você não está escondido de Deus. Essa palavra nessa noite, ela vai alcançar o teu coração, ela vai alcançar o teu coração, e tu quando for dormir à noite, aleluia, essa palavra ela vai mexer com você nesta noite, porque essa palavra ela não é minha, essa palavra é a palavra de Deus, aleluia, e Ele diz para nós, aleluia, e essa igreja que está aqui nesta noite, esse povo que deixou o seu nome nesta noite para falar de Jesus, não olhou para o frio, não olhou para a temperatura nesta noite, não olhou para o local, mas olhou para a sua alma nesta noite. Você que não conhece Jesus, você que está na situação de Jó, que só ouviu falar dele, mas nunca teve uma experiência com ele. Eu ouvi falar de Deus, eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi minha mãe ser curada, e eu vi a minha irmã ser levantada por Deus com 7 dias. E as pessoas diziam assim, mas os médicos começaram a discutir e dizer: o que aconteceu? Fizeram uma junta de médicos ali e chamaram a minha mãe ali no servidor público no Ibirapuera estadual e falaram assim: olha, nós não temos uma resposta, porque Deus confunde os grandes, Deus confunde a medicina, porque Ele é o médico dos médicos. Então Ele diz assim: olha, juntou 10 médicos e falou assim: a senhora crê em Deus? Minha mãe falou: eu creio nesse Deus, pois Deus curou a sua filha. Só não temos outras respostas. Os médicos teve que se curvar diante do grande Deus que está no céu, porque Ele é Deus. Nós conhecemos uma história na Bíblia Sagrada que vem, né, irmãos, é até diferente desse texto. Isso aqui está: clama a mim. Deus está dizendo: clama a mim, que eu quero te responder, e eu quero te mostrar coisas grandes que você não sabe. E naquela noite que eu entrei ali no toalete na minha casa ali, que eu orei ao Senhor, eu clamei a Ele, aleluia, Ele ouviu o meu clamor e tem mostrado grandes coisas para mim, irmãos, pela misericórdia dele. É por isso que hoje, aleluia, nessa noite, eu sou privilegiado, irmãos, aqui nessa noite, de estar falando de Jesus, não porque eu mereça, mas porque Ele teve misericórdia da minha vida, me tirou lá do meio, lá no chave de lodo, e me colocou no lugar, aleluia, onde tem pessoas cheias de Deus aqui nesta noite, aleluia. Outrora eu ouvia outras músicas, mas hoje eu ouço uma música que louva o nome do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E nessa noite eu quero dizer para você, aleluia, que Jesus te ama. Não importa a sua religião nesta noite,
essa vizinhança antes que ele volte. Você que está na sua casa agora, Deus não terá você por inocente, porque a palavra de Deus está sendo pregada aqui, e a palavra de Deus nos exorta dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê em Jesus Cristo será salvo, mas aquele que não crer em Jesus será condenado. Então, nesta noite, talvez no nosso meio tenha alguém que não conhece Jesus. Você está aqui nesta noite. Eu quero dizer para você que Deus trouxe você aqui nesta noite. A você que está ouvindo essa palavra, Deus nos trouxe aqui. E quem louvou a Deus nesta noite é privilegiado. Nós somos privilegiados, porque os anjos queriam fazer essa missão. Os anjos queriam estar cantando aqui no lugar daquela jovem que cantou, daquela menina que cantou, das irmãs da coreografia. Os anjos queriam estar no nosso lugar. Os anjos queriam estar no meu lugar pregando o Evangelho. Mas Jesus nos escolheu, aleluia, e falou: deixa a minha igreja, deixa o meu povo falar do meu nome. E Jesus, certa vez, Jesus andando, irmãos, naqueles lugares, ele estava numa cidade, e tinha um homem que estava desesperado, porque a filha dele estava doente. E quando uma pessoa está doente, irmãos, em nossa família, nós vendemos carro, nós vendemos a casa, para que nós encontramos meio financeiro para fazer daquela pessoa, aquele ente querido nosso, não morrer. Foi isso que Jó passou, e foi provocado pelo inimigo. Foi provocado, dizendo: não dará ao homem tudo pela sua vida? Deixa eu tocar então na vida dele. Não é isso? Então, irmãos, Jairo sai desesperado. Ele ouviu falar de Jesus. E quando nós ouvimos falar de Jesus, eu quero dizer para você nesta noite, que aquele que vai até Jesus, de maneira nenhuma ele volta com a mão vazia, porque Jesus não despede ninguém com a mão vazia. O que você precisa nessa noite? Basta uma coisa só: que você creia no Evangelho, que você creia em Cristo Jesus. Alguns anos atrás, quando existia ainda a casa de detenção, ali onde o Carandiru, muitas vezes aquela avenida se fechava, Cruzeiro do Sul, das rebeliões, das mães chorando ali. E eu tinha a mãe de um amigo meu, que cresceu com a gente, que ela era humilhada quando ela entrava naquela casa de detenção, porque o meu amigo, que nós crescemos juntos, estava preso. E quando eu cheguei aos pés do Senhor, que Jesus curou minha irmã, irmãos, para concluir, não tem uma sequela para dizer: um dia ela teve um AVC. Deus levantou no 7º dia. Ela estava com o lado esquerdo todo parado, aleluia, não falava, não conseguia falar, língua enrolada, não é isso? Mas Jesus sabe trabalhar. Quando você pede, aleluia, crendo, Ele responde. O médico falou assim: olha, ela nunca mais vai ser uma pessoa normal. Hoje ela tem a casa dela,
tem o filho dela, tem o seu esposo, trabalha, irmãos, aleluia. E agora, irmãos, aleluia, depois de muito tempo, eu tive o ano passado o privilégio, irmãos, de ver a minha irmã caçula descer as águas, aleluia. Então é maravilhoso. Demorou demais, demorou 20 e poucos anos para minha irmã descer as águas, 23 anos depois que ela foi curada para descer as águas. Mas Jesus poupou a vida dela, deu uma nova chance, e agora Jesus fez uma obra maravilhosa. Então, queridos, aquela mulher era humilhada, e eu comecei a orar pelo meu amigo novo convertido, queria ganhar todo mundo para Jesus. E ainda quero. Se eu pudesse, eu colocava Jesus no coração de todo mundo. Então, queridos, o que aconteceu? Eu comecei a orar pelo meu amigo, mandei uma Bíblia para ele. Falei, mas lá não vou não, lá é muito perigoso. Aí Jesus falou, você vai lá. Jesus, eu não vou, você vai. E eu fui lá, irmãos, na casa de detenção. Se não me engano, foi no ano de não me lembro, 1993. Fui lá, a pena dele era de 30 anos. 30 anos. Jesus falou, você vai lá. E eu fui a primeira vez, não consegui entrar. Falei, Senhor, já fiz minha parte, você vai voltar lá. Ele me deu uma estratégia. Fui na casa deles, da família deles, e falei para ela. E Deus mostrou quem estava me pedindo. E a pessoa ficou desse tamanho. E eu fui até lá. E aí, queridos, quando eu fui lá, quando eu cheguei lá, entrei, abracei ele, e no caminho o Senhor falou para mim, você vai falar José preso no Egito. Eu falei, Senhor, como? José era um homem justo, esse homem não é justo. Deus falou, você vai falar para ele José, e vai falar que ele assinou muitas coisas que não era dele, mas eu sou a justiça. Fala para ele que eu sou o advogado dele. E ali eu fui, falei com o Jurandir de Jesus, abracei. Não foi eu que abracei, foi o Espírito Santo. E ali fui-me embora. Passou um mês, eu estava na nossa igreja, e a minha esposa falou, vamos para casa. Quando acabou o culto, fiz umas esfirras, nós vamos comer umas esfirras. Mas o Espírito Santo falou assim, não, eu tenho algo para te dizer nesta noite. Aí fomos com a minha esposa e com as crianças para a casa da minha mãe. Deixei eles lá e fui até a igreja, ali na rua da minha mãe. Quando chegou lá, eu encontrei já um irmão dele servindo a Deus. E esse irmão dele falou, me deu tchau. Eu falei, eu fui lá. Ele, não, é outra coisa. Ele já está fora, um mês, irmãos. Ele já estava fora da casa de detenção. Deus tinha mostrado a mulher, ele num lugar, num campo. Eu falei, então é colônia. Já estava na colônia. Da colônia ele saiu, veio para a rua. Da rua, irmãos, aleluia, ele aceitou Jesus, aleluia. E hoje ele tem uma igreja com 80 membros, para a glória de Deus. Glória a Deus. Então Deus, Ele é maravilhoso. Ele quer usar você, quer usar a igreja dele. Então, irmão, Jairo estava com a filha enferma. Ele estava com a filha enferma, uma menina de 12 anos. E ele vai atrás de Jesus. Imagine, a menina já estava quase morrendo. Já tinha chamado médicos, já tinha buscado os recursos que ele tinha naquela época, e nada. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu dizer que Jesus salva, e que Jesus
atrás de Jesus. E olha que bênção, ele encontrou Jesus. Olha que maravilha, encontrou a bênção, encontrou com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, irmãos, ele fala: agora eu estou em paz. Mas alguém chega para ele e fala assim: olha, a menina já está morta, não incomodes mais o mestre. Chamou eu a menina. Ele poderia sair dali desesperado e falar: Senhor, eu vou me embora, eu vou correndo para sepultar a minha filha. Mas Jesus disse uma palavra só: creia somente. Creia somente. Imagine Jesus, é uma maravilha, irmãos. Aqueles homens que andaram do lado de Jesus, que privilégio. Talvez se fosse nós ia sair desesperado. Quem é que está? Você vai fazer uma oração lá, pastor. Vamos lá, pega o carro, vamos lá pedir. Corta o caminho por aqui. Não. Mas quem estava ali, irmãos, não era o pastor Edgar, não era o pastor Cione. Quem estava ali era Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Era Jesus que estava ali. Aleluia. E quem está com Jesus, tem um hino muito antigo, né, senhora? Quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. Quem não tem, não tem nada. E ali diz, irmãos, que esse Jesus falou assim: creia somente. E o Jairo ficou ali. O Jairo ficou. Eu não sei o que passou na cabeça daquele homem com aquela notícia má que chegou até ele. Aí vai indo. E acho que o Jairo estava com pressa. Mas Jesus vai tranquilo. A multidão cercava ele, outro cercava do outro lado. E de repente o Jairo clamou que ele fosse na casa dele. Mas aparece uma mulher agora também, que ela também não queria incomodar o mestre, que a multidão era grande, e o Jairo ali desesperado também. Meu Deus do céu, minha filha morreu, minha filha de 12 anos. Quem é pai, quem é mãe sabe. Tem um filho doente, já com uma febre, a gente já fica desesperado. Eu tenho minha netinha, quando está com febre, já fica com a pulga atrás da orelha, não é isso? Então, queridos, agora me aparece uma mulher. Essa mulher, ela sofre há 12 anos. 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Essa mulher, irmãos, eu fico pensando na vida dessa mulher. E a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha, com médicos, com tratamentos, mas nada. Agora imagine, irmãos, sofrer 12 anos com essa enfermidade. A dificuldade daquela mulher até para escolher uma roupa, talvez uma roupa clara, incomodasse ela, ficasse preocupada em colocar aquela roupa, aquele vestimento. Ou sair em algum lugar, de repente não daria para estar em algum lugar que ela queria estar. Muitas vezes poderia ir numa praia, não posso ir, eu tenho uma enfermidade. Eu tenho uma enfermidade, essa enfermidade me traz vergonha. Trazia vergonha para aquela mulher. 12 anos sofrendo. Passava pelo médico, o médico já faça isso. Agora você faça isso agora. Doutor, eu fiz isso, fiz aquilo, e aí? Nada. Mas acontece que aquela mulher, ela vê aquela multidão, e ela ouviu falar de Jesus, e ela pensou no seu coração, ela fez um propósito aquele dia. Ela falou o seguinte: eu creio, se eu somente tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. Aleluia. Porque a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ela ouviu, irmãos, dizer que Jesus curava. A multidão apertava, mas ela falou assim: eu vou fazer um propósito, eu vou entrar no meio dessa multidão e eu vou tocar em Jesus. Eu quero tocar em Jesus nesta noite. Aleluia. E pela fé,
Aquela mulher chegou até Jesus e tocou em Jesus. Tirou a mão. Na hora que ela tocou em Jesus, irmãos, ela sentiu, aleluia, estancar aquela hemorragia. Ela sentiu, aleluia, aquela estancar. Ela foi curada. E Jesus parou. E Jesus parou ali e falou: alguém me tocou. E os discípulos que ficavam ali: olha, deixa o mestre, vamos para lá, sai para cá. Ser mestre, ficar até nervoso, mestre, mas a multidão te aperta, é muita multidão. Não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder de mim. E aí, queridos, aquela mulher até com medo ali, falou: o que ele vai fazer? Jesus olha para ela e diz: a tua fé te curou. A tua fé te curou. E agora imagine o Jairo, desesperado. Jesus ali, para dar um sermão para aquela mulher, para dar um recado para aquela mulher, que a fé dela curou. E quando Jesus, ele vai na caminhada, que ele chega na casa de Jairo, ele chega ali, e aquela mulher, aquelas pessoas estavam ali, Jesus falou assim: ela está dormindo. E as pessoas começaram a rir de Jesus, começaram a dar risada de Jesus. Quantas vezes, irmãos, alguém ri da gente? Quantas vezes alguém ri de nós? Mas quando alguém ri de nós, não está rindo de nós, não, está rindo de Deus. Eu falo assim: não é de mim não, eu estou crendo. Quando eu fui falar para o Jurandir lá, o pessoal dava risada, falava: nossa, aquele lá não vai aceitar Jesus, era um bandido, não sei o que, riam de mim. Eu falei: mas alguém mandou eu lá, e quem mandou foi Jesus. Ele se responsabiliza. Quando olharam para Davi, aquele menino, diante de um Golias de 3 metros, cima de 3 metros, as pessoas riram. O Golias deu risada e falou assim: vocês não têm homem aí? Vocês não têm homem? Só que o Davi diz assim: você vem com vara-paus, com espada, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. A palavra está no plural. O primeiro exército de Deus, os anjos. O segundo exército de Deus, a natureza e seus fenômenos. O terceiro exército de Deus, Israel. E o quarto exército de Deus, esta igreja que está aqui nesta noite, que clama pelo sangue do Cordeiro. Quando riram de Davi, como riram de Jesus na hora que Jesus entrou ali. E quando Davi pega aquela funda, aquela pedrinha que ele pegou lá no riacho, que ele roda, que ele manda, aleluia, o Espírito de Deus levou aquela pedra e tocou na cabeça daquele gigante, e ele caiu por terra, e Deus deu a vitória para ele. Riram do rei Ezequias. Falou: Ezequias, o rei Senaqueribe, ele riu e falou assim: olha, nós vamos tomar tudo que você tem aí, e esse soldado que você está em cima do muro aí, eles vão comer as suas próprias fezes. Foi isso que ele falou para eles, ser mais claro, e tomar suas urinas.
Só que Ezequias clamou ao Senhor. Aleluia. Falou: quero ver o que o Senhor vai fazer com você. Quero ver se o seu Deus vai te livrar. Ele orou ao Senhor. E Deus vai usar uma parte do seu exército contra Senaqueribe. Deus usou Israel. Não usou também a natureza e os fenômenos. Natureza. Mas Deus usou somente um anjo só. Um anjo só. Glória a Deus. Para acabar com os assírios. Para saber que Deus é Deus. E matou um anjo só. Matou 185 mil soldados. Esse é Senaqueribe. E aquele que blasfemou de Deus, o rei que blasfemou lá, os próprios filhos, Deus não precisou nem mexer a mão, os próprios filhos mataram ele. Senaqueribe. Porque com Deus não se brinca. Meu Deus. Ninguém ri de Deus, irmãos. Nós estamos aqui pregando o evangelho e algumas pessoas lá fora dando glória a Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Deus é brinquedo. E ali que entrou na casa de Jairo, não foi o profeta Isaías. Que entrou na casa de Jairo não era um homem chamado Jó. Que entrou na casa de Jairo também não era um homem chamado Elias, não era um homem chamado Josué, mas era o Filho de Deus, aquele que nós devemos dar honra, aquele que nós devemos dar glória, aquele que nós devemos dar poder para ele, aquele que nós dependemos dele, aleluia, aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, aquele que é santo, aleluia, aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que é a raiz de Davi, é aquele que venceu, é aquele que é o desejado das nações, aleluia, é aquele que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia, é ele que estava entrando na casa de Jairo, aleluia. E quando ele entra ali, irmãos, ele chama a menina, e a menina levanta, e as pessoas que riram ficaram admirados com o milagre que aconteceu naquele lugar. Ele é o Deus do milagre. Nós vemos dois casos aí. O Jairo clamou a Jesus. O Jairo clamou a Jesus que fosse na sua casa. No meio do caminho, ele tem a notícia péssima. Mas ele clamou a Deus. Ele creu em Deus. Ele creu em Jesus. Ele creu na palavra de Deus. Porque aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Ainda que esteja morto, viverá. E ali, irmãos, outro caso é aquela mulher. Ela não teve força, talvez, para clamar. Talvez por aquela hemorragia que ela teve. Uma pessoa que perde muito sangue. Eu não sou uma pessoa apropriada para falar nessa área. A minha esposa está ali, seria até melhor do que eu, que ela trabalha nessa área da saúde, nas clínicas. Mas uma pessoa que tem uma hemorragia durante 12 anos, essa mulher estava fraca. Talvez ela não conseguisse clamar a Jesus, como o cego Bartimeu clamou: tem misericórdia de mim. Ela não tinha força, mas ela tinha fé. Aleluia. Ela tinha fé que ela estava diante de Jesus, e se ela tocasse somente nele, ela seria curada.
tua situação. Talvez a sua luta nesta noite, você tem força para clamar a Deus nessa noite. Talvez nessa noite você tenha força para clamar, como ele fala aqui nessa noite. Ele exorta: clama a mim, eu quero te responder. Eu quero responder. Ele diz, né? Fazemos prova dele. Ou talvez você já perdeu as forças. Talvez você perdeu a força. Você não consegue mais nem clamar. Mas nesta noite, aleluia, se você tiver a fé da mulher que foi curada do fluxo de sangue, e tocar em Jesus pela fé nesta noite, você vai receber a bênção de Deus essa noite. Porque Jesus está passeando em nosso meio nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele te conhece. Ele conhece essa vizinhança. Ele conhece cada um de nós, irmãos. Quando aquele homem, aleluia, Jonas, ele fugiu de Deus. Ele estava nas profundezas do mar, aquele grande peixe que o tragou. Lá das profundezas do mar, dentro de uma baleia, no ventre da baleia, ele clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor de Jonas, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é poder. Então nessa noite, eu quero te citar o capítulo 59 de Isaías. O tema nos diz: clama a mim. E Isaías diz, 59: eis que as minhas mãos não estão encolhidas, e nem os meus ouvidos agravados, para que não possam ouvir o vosso clamor. Então nesta noite gostaria de convidar você para se colocar de pé nesse momento. Glória a Deus. Talvez você não tenha força nesta noite, esteja na situação daquela mulher do fluxo de sangue. Ou talvez você está com condições de clamar ao Senhor nesta noite. Você está como Jairo, está com um grande problema. Até a notícia já chegou para você nesta noite, esse dia de hoje. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Jesus mudou a história da filha de Jairo. Mudou a história de Jairo. Jesus mudou a história daquela mulher do fluxo de sangue. Talvez você, glória a Deus, esteja com um problema sério nesta noite. Mas eu quero dizer para você nesta noite, quando você fechar os olhos e clamar ao Senhor nesta noite, e você crer, como aquela mulher creu, e tocar na hora de Jesus nesta noite, você vai receber a sua cura nesta noite. Você vai receber a sua bênção nesta noite. Se você tiver paciência como Jó teve, Jairo teve, Jó também foi paciente. Mas se você tiver também a paciência de Jairo, aleluia, a notícia já chegou mal, mas você está do lado do mestre. Já chegou a notícia mal, mas o mestre está comigo. Já chegou, mas o mestre está ao meu lado. Ele tem a última palavra. Certa vez eu entrava ali na UTI, no Incor, Instituto do Coração, e aquela mãe falou assim: meu filho, vai lá despedir do meu filho, porque não tem mais jeito. O médico chorou comigo, ele falou que não tem mais jeito. Eu falei: dona Iraci, eu vou falar uma coisa para a senhora. Deus não deu a última palavra. Eu coloquei aquela roupa toda branca lá, irmã histérica, né? Por causa da UTI. Entrei ali, coloquei a mão sobre aquela criança, aleluia. Ela fez um transplante de medula óssea e houve rejeição. Eu coloquei sobre as minhas mãos, sobre aquele pequeno Alex ali, irmãos. E quando eu orei por ele, quando eu acabei de orar, ele acordou, aleluia. E no outro dia, eu falei: ele morreu? Não, ele está vivo, ele está vivo. Passou outro dia, ele está vivo, ele está vivo. E no quinto dia eu fui lá e ele pediu assim: eu quero um Danone. Eu falei: então eu vou buscar um Danone para você, porque Deus, ele dá a última palavra.
Deus, irmãos. Deus é Deus. E Ele está aqui nessa noite. Então feche os seus olhos nessa noite. Aqueles que creem, aqueles que não creem, não tem jeito. Só tem um jeito de nós agradar a Deus. Está em Hebreus, aos Hebreus, capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tem fé, eu não quero saber a sua religião nessa noite. Eu quero dizer, se você tiver fé em Jesus Cristo nessa noite, você, os nossos vizinhos aqui, os nossos visitantes aqui nesta noite, eu não sei a situação que você está passando. Eu cheguei numa situação muito ruim na casa de Deus, na casa dos meus pais ali, os irmãos orando. Eu tinha vergonha até de orar, por causa da minha situação longe de Deus. Mas eu entrei dentro do banheiro, e ali eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu naquela noite de desespero. Naquela noite de desespero, irmãos. A minha irmãzinha de 13 anos morta, não mexia, só a gente mexia aqui dentro, dava um beliscão, ela tirava a mão da gente. Mas Deus fez uma grande obra. Deus fez uma grande obra. Aleluia. E Ele quer fazer na sua vida também. Ele quer mudar a sua vida. Aleluia. Ele quer mudar a nossa vida. Então fecha os teus olhos. Maravilhoso e eterno Deus, a tua palavra nesta noite diz, ó Pai, ela nos exorta dizendo: clama-me e responder-te. Tem pessoas aqui nessa noite, ó Pai, que precisam de uma resposta, Senhor. E a palavra nessa noite, Senhor, o tema nessa noite, ó Pai, é de clamor, ó Pai, é de resposta, Senhor. Eu não sei como cada como os seus servos aqui entraram, ou os visitantes aqui entraram nesta noite, ou os nossos vizinhos estão nesta noite, ó Pai, aleluia. Mas aquela mulher acreditou no Senhor, aquele homem acreditou no Senhor, ó Pai, ainda que as notícias fossem más, ó Pai, aleluia. E eu creio que o Senhor entrou naquela casa, o Senhor levantou aquela menina pela fé. Eu creio, Senhor, que aquela mulher foi curada, Senhor, aleluia, do fluxo de sangue, porque alguém clamou, alguém acreditou em Ti, ó Pai. E se alguém entrou aqui nessa noite, Senhor, é porque crê no Senhor, é porque crê que a Tua palavra tem poder, ó Pai. Eu creio que a Tua palavra nessa noite, ela não voltará vazia nessa noite, Senhor. Mas eu te peço nesta noite, ó Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, coloca as Tuas mãos sobre os Teus filhos nesta noite. Oh Deus querido, oh Pai eterno, a Tua palavra diz, oh Pai, nas bem-aventuranças, que bem-aventurado é os pobres de espírito. Nós somos os pobres de espírito, porque nós dependemos de Ti. Não temos outro Deus diante do Senhor, mas o Senhor é nosso Deus. Então nesta noite, Senhor, eu te peço, abençoa esse bairro, Senhor, do Capão Redondo. Nós temos orado tanto por esse lugar, ó Pai. Oh Deus querido, as pessoas que moram aqui, os jovens, oh Deus que moram nessa região, Senhor, coloca as Tuas mãos poderosas, oh Deus, pelos vizinhos que estão aqui, ó Pai, aleluia. Abençoa a vida deles, ó Pai, transforma, Jesus, entra nessa casa, Pai, e transforma vidas, ó Pai. Tira dos vícios, ó Senhor, tira do sofrimento, Senhor, cura as enfermidades.